Tadinha da Maria Alice, olha só isso. Durante o momento do parabéns de Zé Felipe, enquanto todos cantavam e comemoravam, Maria Alice, que estava ao lado do pai e dos irmãos, começou a fazer caras e expressões diferentes, e isso não passou despercebido. Quem acompanha já sabe, a pequena tem sensibilidade com barulho. E justamente nesse tipo de situação, com música, vozes altas e agitação, ela pode tentar se controlar, o que explicaria o comportamento naquele momento. Mas mesmo assim, o vídeo gerou alerta. Nas redes, muitas seguidoras comentaram sobre a cena, algumas preocupadas, outras explicando que pode ser apenas uma reação natural dela diante de estímulos mais intensos. O fato é que o momento, que era de celebração, acabou trazendo um olhar mais atento para esse detalhe e levantando discussões importantes. E agora eu quero saber de vocês, foi só uma reação normal ou merece mais atenção nesse tipo de situação? Ixi! Quem vai pra velhinha? Todo mundo, vai.